Crise em Gaza se intensifica com relatos de mortos por inanição. No meio disso, o presidente francês Emmanuel Macron anuncia que seu país vai passar a reconhecer o Estado da Palestina. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. La création d'un État palestinien, c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Et donc oui, nous devons durcir notre position parce que c'est aujourd'hui une nécessité, mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité. Nas últimas semanas aí, né, acho que a gente aqui, eu acho que o noticiário brasileiro ele foi invadido pela questão tarifa, questão Bolsonaro, tal, mas as hostilidades lá no Oriente Médio, as hostilidades em Gaza continuam, né, a todo vapor, inclusive nas últimas semanas, isso chegou a noticiar bastante aqui. Israel chegou a fazer ataques à Síria também, depois que o regime Al-Golani começou a atacar as minorias druzas, né, aliadas israelenses, então Israel continua suas operações militares a todo vapor, e a nova, enfim, a crise humanitária ali de Gaza, o genocídio de Gaza, enfim, chame-se como quiser, tem tomado níveis cada vez mais catastróficos em questões de fome, etc e tal. E aí a comunidade internacional parece estar entrando com mais afinco nisso, né? A declaração do Macron é histórica, dado o contexto europeu, e é o que eu coloquei aqui como um símbolo de ruptura de pensamento e que a gente entende nesse sentido, para os europeus, digamos assim, chegou a uma situação extrema. Com a declaração do Macron, parece que isso chegou na Europa, né, bateu de uma maneira diferente na Europa. Eu sei que a Espanha já reconhecia o Estado da Palestina, um dos poucos, que é um governo à esquerda, mas não sei o quanto isso vai além do Macron. Duvido que Giorgia Meloni fale alguma coisa sobre. Reino Unido, que tá fora, né, Brexit, mas a gente conta ali, pode ser que o Premier, que é um cara mais à esquerda, fale alguma coisa, e quem mais se encontra numa situação que dificilmente fala, mas pelo que eu estava lendo, tá num impasse com o eleitorado e com a população, é o Merz, é o Friedrich Merz, da Alemanha. Eu tava vendo esse reconhecimento da França, né? A França é o primeiro país do G7 a reconhecer o Estado palestino. O Macron disse que vai fazer em setembro esse anúncio. 140 dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, reconhecem o Estado palestino. O Itamaraty soltou uma nota elogiando o reconhecimento do Estado palestino por parte da França, falando que isso vai contribuir para responder os anseios de paz na região. E outra coisa que me chamou a atenção na nota, isso é uma posição histórica do Itamaraty, é essa questão da defesa das fronteiras de 1967, né? Porque as fronteiras de 1967, pré-guerra dos 6 dias, não vão incluir a ocupação israelense de partes da Cisjordânia, de Gaza, das colinas de Golã e da Península de Sinai. O Sinai depois foi posteriormente devolvido ao Egito. Eu fico curioso para saber qual vai ser a posição da chancelaria francesa em relação à defesa de dois estados, mas com qual fronteira? Porque até isso é objeto de disputa, né? A fronteira de 67 faz menos concessões a Israel quando se pensa numa solução de dois estados. Eu imagino que as linhas mais pragmáticas dentro da política israelense, quando vão pensar numa solução de dois estados, vão imaginar fronteiras muito mais próximas da atual distribuição territorial, que é muito mais favorável a Israel no contexto do século XXI. Né? Claro, a questão das fronteiras com certeza assim, vai virar outra discussão. Assim. No momento que se chegar a algum acordo entre as duas partes, essa vai ser uma outra saga gigante. Provavelmente assim, não dá para tirar a população israelense que já foi assentada em locais. Enfim, o que você vai fazer com essa galera toda? Mas na questão francesa, cara, e aí eu acho que eu divido um pouco, né, do que até vocês colocaram no roteiro, que, por exemplo, a França, ainda que seja realmente, é o primeiro país do G7, é um movimento histórico, e isso mostra, assim, um peso francês para com o Conselho Europeu entender essa parada e assim por diante, mas vamos lembrar que a França sempre teve uma posição favorável aos palestinos, ainda que muitas vezes vai favorável naquele jeito, mas favorável, tanto que a França foi um dos países europeus que votou a favor do Estado palestino ser um membro observador da ONU, então, assim, a gente pode ver uma tradição diplomática da coisa aí. E aí, assim, o Reino Unido, eu vejo uma possibilidade ali de um... Até porque o Reino Unido me parece estar, falando um pouco do Trump, né, como a gente sempre tem que falar, o Reino Unido parece estar tentando e tendo muito mais possibilidades de se distanciar comercialmente, ou pelo menos das grandes amarras comerciais americanas. Hoje mesmo eles fecharam um acordo bilionário lá com o governo indiano, enfim, um governo dos BRICS, né, que o Donald Trump vem ameaçando, enfim. Então eu acho que eles poderiam ter uma posição mais independente, vamos falar assim.
Agora, a Alemanha eu não vejo da mesma forma. Até porque hoje, o dia que a gente tá gravando, né, saiu o acordo, pelo menos um primeiro acordo entre a União Europeia e Estados Unidos, da qual o governo francês ali teve que aceitar, porque é assim que funciona o Conselho Europeu, mas saiu desfavorecido na mesa de votação, enfim. E o grande país que queria um acordo rápido com os Estados Unidos e quer uma normalização, assim, ou normalização não, mas quer uma relação mais normal possível com os Estados Unidos, nesse momento é a Alemanha. Dada a crise deles, né? Crise econômica, etc. Eles precisam de investimento americano. E, pô, assim, a União Europeia, a grande cabeça produtiva da União Europeia é a Alemanha, né? Então, eu acho que, assim, num cenário europeu, vai ser uma disputa interessante, mas eu acho que o voto maior, assim, para a comunidade europeia, de maneira geral, é da Alemanha. E na questão interna alemã, você até trouxe no roteiro, né, Lucas, que a maior parte dos eleitores alemães hoje se colocam contrários a apoiar as operações militares de Israel, tal. Mas eu acho que aí vem uma questão de Estado alemão que é maior do que o eleitor, sabe? O Estado alemão é muito comprometido com Israel e etc e tal. É um impasse histórico, né? Isso, eles se sentem na obrigação pelos crimes cometidos, etc e tal. E isso é uma bandeira, sobretudo, da CDU-CSU, que é o partido atual do governo. E mais do que isso, cara, já foi, né? Qualquer eleição alemã ainda vai demorar um pouco. Sim. Então, a opinião do eleitor não interessa mais tanto, assim, claro. É sempre bom estar ali com o eleitor favorável, mas eu acho que não é um momento de desespero para o chanceler alemão ter que tomar uma decisão voltada para o público, sabe? E eu reconheço isso, esse impasse histórico que nós falamos. É assim, agora já não mais, mas foi um grande impasse político do Biden, foi declarar apoio ou não a Israel. Declarou, lógico, mas acredito que uma posição alemã, essa sim seria uma grande ruptura. A França tem essa tradição, e acho que o Reino Unido, eu fiquei pensando aqui, também teria uma tradição de endosso, porque é quem idealiza a questão do Estado de Israel lá no começo do século XX, né? É verdade. Abre mão, né? Não sei o que fazer, então vou deixar pra mão, que também não sabe o que fazer. Assim, eu acho que a questão desse movimento mais a médio prazo, pensando na questão da Alemanha, me lembra um pouco a própria OLP, né? Eu acho que todo mundo sabe que esse movimento não é automático. Eu acho que é uma mudança de percepção de médio a longo prazo. De fato, não vai ser o reconhecimento do Macron que vai levar todo o Estado alemão a reposicionar-se em termos de política externa, principalmente pensando nessa aliança que eles construíram com Israel desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não me parece que vai ser um reposicionamento tão grande assim nos próximos meses, nem nos próximos anos. Mas acho que o reconhecimento francês do Estado palestino coloca essa questão no centro do debate europeu. Se não no centro, pelo menos coloca no debate europeu, porque a questão palestina tinha perdido um pouco de centralidade nas discussões, inclusive quando se falava de Oriente Médio. Os anos 2000 pouco tratavam da questão palestina. Os anos 90, talvez essa discussão tenha chegado ao ápice por conta dos acordos de Oslo, lá de 93, e a fundação da Autoridade Palestina. Ali parecia o caminho que poderia levar à solução de dois estados, que de fato nunca aconteceu. A gente tem esse contexto do ataque ao Hamas em outubro, não só por motivações ideológicas, mas também parte desses acordos mal sucedidos, esse descontentamento em relação à Autoridade Palestina, como o Hamas vai conseguir hegemonia dentro da faixa de Gaza a partir de 2006, justamente porque esses acordos não vão levar a uma pacificação nem a solução de dois estados, que era a promessa desde a resolução inicial da ONU. Então eu imagino que também seja uma estratégia de médio prazo do Macron, que é alguém conhecido por gostar dessa dramaticidade no cenário internacional e até no cenário interno francês, né? Ele gosta desses grandes gestos. Ele me parece alguém muito preocupado com o próprio legado. Assim. Eu acho que ele gostaria de ter na biografia dele esse gesto de reconhecimento do Estado palestino, como presidente francês que o reconheceu e os desdobramentos posteriores que ele pode colher a partir disso. Pode crer. Muito rooseveltiano nesse sentido, né? O Macron é um cara que é ciente que vai ser biografado. Isso, sabe? Ele deve ter os diários da presidência dele. Com certeza. Pode crer.